Eu sou Marisol Goya, sou professora do Departamento de Administração da FAC, da UFRJ, e queria compartilhar um pouco do trabalho que a gente desenvolveu na disciplina de Antropologia do Consumo, que é uma disciplina dentro de tópicos de pesquisa em marketing. A gente fez uma primeira parte mais conceitual, a disciplina tinha duas partes, uma mais conceitual, abordando o conceito de cultura, os aspectos culturais do consumo, a relação entre cultura e consumo, e a segunda parte foi uma parte mais aplicada, em que a turma desenvolveu um exercício em que eles precisavam apoiar uma empresa, uma organização, uma instituição a compreender de forma mais aprofundada um determinado fenômeno sociocultural em que eles precisavam utilizar ferramentais conceituais e metodológicos da antropologia. Então a gente passou por várias etapas para desenvolver esse trabalho, da escolha do tema, da reflexão sobre esse tema se tornar um fenômeno com contornos bem definidos, com questões específicas, a relação do próprio grupo com esse tema, com relação à familiaridade das pessoas do grupo com o assunto ou do distanciamento com esse assunto. E na reflexão sobre como seria fazer um trabalho de campo antropológico sobre aquele assunto. Então eu achei os temas que surgiram, que os grupos trouxeram, muito interessantes, muito originais, muito atuais, e chamei alguns grupos para falarem um pouco sobre esses temas que eles escolheram. Então vocês vão ouvir sobre um grupo que escolheu falar sobre comunidades de livros e de leitura no BookTok, no TikTok, na verdade, e o grupo que falou sobre suplementos alimentares e a relação disso com os influenciadores digitais. Então vocês vão acompanhar agora, na sequência, a Ana Júlia Paim e o Rafael Evangelista, que vão falar dos temas deles, que eles trabalharam nessa disciplina. Oi, meu nome é Ana Júlia, eu tô no último período e o meu projeto de pesquisa, junto com a Maria Júlia e o Felipe, foi sobre o fenômeno do BookTok. A gente queria entender principalmente como é que a geração Z constrói a identidade de leitura ali por influência do BookTok, que acabou ganhando muita relevância ali, principalmente na pandemia, que estava todo mundo em casa, e acaba influenciando as pessoas a consumirem mais livros, a entrar nesse mundo de leitura e quais livros elas vão consumir. E a gente chegou nesse tema, no primeiro momento a gente estava discutindo sobre como é que conteúdos curtos, como os vídeos do TikTok, do YouTube Shorts e do Reels do Instagram, estava influenciando a capacidade das pessoas de se manter presos em conteúdos mais longos. Como é que o consumo de conteúdos curtos está influenciando o consumo de conteúdos longos, como filmes e séries com episódios mais compridos, porque muito se fala como esses vídeos curtos acabam fazendo com que as pessoas não consigam manter a atenção presa ali por muito tempo. Tipo, as pessoas se debate muito hoje em dia sobre as pessoas não conseguirem mais manter a concentração durante 2 horas para assistir um filme. E aí a gente conversando sobre isso, falando sobre o tema com a professora, ela falou que ela tinha um interesse em saber também como que isso influenciava o hábito de leitura, porque é um hábito, um hobby que exige que você mantenha a sua atenção presa por muito tempo, que você precisa manter a concentração ali por muito tempo para conseguir ler um livro. Ela até falou que, a professora Marisol, ela até falou que ela gosta de assistir no YouTube uma mulher que fala sobre livro enquanto ela tá lavando a louça, e é também um conteúdo que foi um tema, que chamou muita atenção minha e da Maria Júlia principalmente, porque tanto eu quanto ela, a gente já meio que teve ali dentro do BookTok, já consumiu bastante conteúdo dessa comunidade ali dentro do TikTok, mais perto da pandemia. Mesma coisa, que a gente estava há muito tempo em casa, tinha mais tempo para ler, então a gente meio que sabe como é que funciona ali o BookTok, que isso realmente influencia. Tipo, por um tempo me influenciou a ler muito mais livro, assim. E aí a gente quis saber mais sobre esse assunto. Essa foi a nossa motivação. E
que a gente propôs para essa pesquisa foi fazer entrevistas tanto com micro-influenciadores, né, que apesar de serem influenciadores pequenos, justamente por ter menos seguidores e falar sempre com a mesma comunidade, acabam tendo uma percepção de que essas pessoas, a comunidade delas confia mais nelas, porque tem uma sensação de proximidade. Então a gente pensou em fazer entrevistas com 2 micro-influenciadores e 6 usuários do TikTok. Além da entrevista, né, a gente também faria uma imersão ali nesse ambiente. Então eu e Maria Júlia, a gente ia estar voltando para um ambiente que a gente já conhece, já sabendo, tipo, de como que essas pessoas se comportam mais ou menos, as linguagens, enfim, os símbolos, mas podendo ter uma postura mais crítica, tendo em vista a pesquisa. Então, contribuiria bastante para esse projeto. E nas entrevistas, a gente queria entender ali, nos usuários, como é que é o hábito de leitura dessa pessoa, com qual frequência ela lê, se ela lê livros digitais ou se ela lê livros físicos, com qual o objetivo que ela usa o BookTok. Ela usa o BookTok para pegar recomendação de livro ou ela usa só como entretenimento, para passar o tempo? Se o BookTok já influenciou ela, se tem alguma leitura que marcou muito a experiência dela. E para os influenciadores, a gente quer entender ali como é que é para ele engajar essas pessoas, influenciar essas pessoas. Quais gêneros ela sente que vende mais? Quais gêneros geram mais engajamento para ela? E de forma geral, como é que elas percebem essa mudança no hábito de leitura por influência do TikTok? Olá, boa tarde. Eu sou o Rafael Evangelista, eu sou estudante de administração da FAC e hoje eu quero contar um pouco sobre uma atividade que foi desenvolvida na disciplina de Antropologia do Consumo com a professora Marisol. A proposta da matéria é que a gente tivesse que simular uma consultoria para uma empresa, só que a partir da perspectiva da antropologia. Ou seja, mais do que olhar para os números, nós precisamos olhar para o significado que as pessoas moldam nesse comportamento de consumo. Quando eu e meu grupo começamos a pensar um pouco no fenômeno que fosse interessante, nós tentamos achar um fenômeno que fosse comum a nós três. No caso, nós percebemos que era o universo fitness. Todos nós participávamos de atividade física e, ao mesmo tempo, nós fazíamos parte da academia. Foi aí que a gente percebeu que praticamente todo mundo ao nosso redor utilizava suplementos alimentares, mas pouquíssimos deles tinham um acompanhamento profissional de um profissional da nutrição ou um médico. Isso chamou a nossa atenção porque a gente pensou, por que tanta gente toma esses suplementos por conta própria e se existe alguma influência das redes sociais e dos influenciadores nesse processo. Foi assim que a gente acabou chegando ao nosso tema, que é o uso de suplementos alimentares sem acompanhamento profissional e a influência da rede social nesse processo. Então, para estruturar um pouco dessa nossa consultoria, nós imaginamos um coletivo de nutricionistas que veio pedir a nossa ajuda. Eles tinham percebido 2 movimentos que estavam ocorrendo. O primeiro é esse mesmo movimento do aumento do consumo de suplementos, e o segundo é que eles tinham uma sensação que a autoridade científica deles estava sendo ameaçada por esses influenciadores digitais, que eles podem oferecer dicas rápidas, respostas fáceis, mas sempre com o mesmo rigor técnico e científico que esses profissionais. Nosso papel enquanto uma consultoria antropológica era entender então o fenômeno por dentro. Como que as pessoas se relacionam com essas decisões e com esse mundo fitness. A ideia não era simplesmente medir quantas pessoas ou quais suplementos eles eram mais usados. A pergunta principal era o que esse consumo significa. O corpo, para essas pessoas, ele representa um bem-estar, ele representa aspecto de disciplina. O suplemento, ele é visto como uma ferramenta para saúde ou uma ferramenta para atingir um corpo idealizado. E também, principalmente, qual o vínculo emocional que esses usuários têm com os influenciadores digitais. Para responder essas perguntas, a gente tentou pegar um pouco e dividir em 2 eixos para uma pesquisa de campo. A primeira parte seria uma parte de uma pesquisa online mesmo, que seria através da técnica de etnografia, onde a gente ia observar comentários e interações em vídeos de influências do mundo fitness. O objetivo principal era entender como essas relações eram construídas, qual o tipo de linguagem,
qual tipos de conselhos circulam nesse meio e se eles viam aquilo como uma fonte de entretenimento ou como uma fonte de informações verdadeiras. Já o segundo eixo, ele seria presencial por meio de entrevistas semi-estruturadas com praticantes de academia, principalmente nos bairros do estado do Rio de Janeiro. Essas conversas elas iam ajudar a entender um pouco as experiências desses usuários e entender como que eles se relacionam diretamente com esses influenciadores. No fim, a nossa pesquisa ela buscava mostrar um pouco que o suplemento ele não é apenas uma escolha individual, ele sim um fenômeno social que envolve tanto o corpo quanto a autoestima, pertencimento e também grupos sociais e digitais. A antropologia ela auxilia justamente nisso, porque ela auxilia a ter um pouco mais dessa perspectiva mais profunda sobre essas relações. Foi um pouco mais ou menos esse nosso processo do nosso trabalho e dessa consultoria. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.